Bom dia a todos, nós estamos aqui hoje, dia 16 de junho, para mais uma reunião da disciplina de Urologia da Unicamp. Hoje a reunião será coordenada pelo professor Ubirajara Ferreira e terá como temática Urologia. Eu lembro a todos aí sobre as nossas redes sociais, em particular o Instagram, onde nós já atingimos mais de 1.000 seguidores, o canal do YouTube, onde nós temos mais de 2.000 seguidores atualmente, e eu convido a todos para integrar a nossa comunidade e saber das nossas atividades didáticas acadêmicas. Bira, com você, então. Ok, bom dia a todos. A gente vai ter uma manhã cheia em relação à oncologia, especificamente sobre câncer renal. Nós temos alguns casos interessantes, vamos discutir alguns aspectos dessa doença. Existem novidades aí, tanto na doença localmente avançada como avançada, mas acho que a discussão sempre é válida, porque sempre existem aspectos importantes nesse ramo do conhecimento. Matheus, por favor, pode começar a apresentar os casos. Certo, doutor. Vou compartilhar minha tela. Todos conseguem ver o slide? Sim. Certo. Nesse primeiro caso, eu queria deixar só um detalhe. Ele não inicia com a parte de urologia. Foi uma investigação que acabou chegando nessa parte de tumor urológico. Como ele se inicia na parte neurológica e neurocirúrgica, eu convidei um colega neurocirurgião formado pela Unicamp, que é o Dr. Clayton Formentin. Ele tem doutorado em andamento em neurociência pela Unicamp, ele fez um fellow em endoscopia e cirurgia de base do crânio na Universidade de Pittsburgh, e também fez um fellow em neuro-oncologia pela Sociedade Latino-Americana de Neuro-Oncologia e teve uma pós-graduação em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês. Ele vai nos ajudar aí com alguns raciocínios que vão surgir durante o caso, tá? Iniciando o caso, é a paciente JDCS, 52 anos, é uma paciente do sexo feminino, que chegou para a gente como uma interconsulta. A história dela se inicia um pouco antes de solicitarem essa interconsulta para a gente, com uma história de vertigem, náuseas, vômitos há 2 meses, que se tornaram cada vez mais frequentes e progressivos. Ela teve uma perda de peso de 8 quilos em 6 meses, isso dava mais de 10% do seu peso, né? Ela era uma paciente magra, então uma síndrome consumptiva, e ela tinha uma cefaleia também mantida e progressiva. Ela tem antecedentes pessoais de tabagismo, apesar de jovem, iniciou o tabagismo durante a adolescência, com 40 anos maços, sem outras comorbidades. O que foi feito? Essa consulta foi no pronto-socorro. Nesse momento, ela passou pelo pronto-socorro. No pronto-socorro, ela foi internada, foi feita a internação dela, iniciada a analgesia importante devido a esse quadro de cefaleia, e foi solicitada uma tomografia de crânio para uma melhor elucidação desse quadro, uma vez que isso se tornou muito frequente e era uma queixa muito importante dela. Aqui nós temos a imagem da tomografia de crânio, inicialmente uma tomografia de crânio sem contraste, em que nós vemos uma formação expansiva nessa região supratentorial, né, na região próxima do cerebelo, aqui na região do cerebelo. Vendo essa imagem, aqui é um outro corte, né, um corte coronal, primeiro corte axial, em que nós vemos essa formação. Uma vez atento a essa tomografia, o pessoal da radiologia mesmo optou pela realização de contraste para melhor elucidação desse caso. Então, aqui nós temos a tomografia também, um corte axial com contraste, em que nós vemos essa grande formação expansiva nessa região. Aqui um segundo momento, um segundo corte, um corte coronal, também dessa fase, em que nós temos
esse achado nessa região, que foi tido como uma formação expansiva sólido cística nessa fossa posterior, centrada no hemisfério cerebral à esquerda. Tem um componente sólido com uma hipoatenuação cerebelar, perilesional, com edema vasogênico. Ficou-se com a hipótese diagnóstica de se ter um hemangioblastoma ou uma metástase nessa região. Para a elucidação diagnóstica, também fora solicitado uma ressonância, que depois eu vou pedir para o Cleiton dar explicada um pouco melhor sobre essa parte, né? Então, de qualquer forma, foi realizada a ressecção do tumor pela neurocirurgia, com acesso posterior, descrita sem intercorrências, com o material enviado para anatomopatologia. Foi uma congelação, a princípio. Ficou-se com essa dúvida, né, de ser um tumor primário ou uma metástase. O que veio no achado anatomopatológico veio de um carcinoma metastático, do tipo old cell. Então, ficou-se nessa dúvida, de onde poderia ser esse sítio primário. O paciente foi para a UTI, ficou internada na UTI para recuperação cirúrgica, teve uma evolução cirúrgica boa, do ponto de vista neurocirúrgico, e quando ela tinha um status, já tinha sido estubada, já estava sem outras alterações, foi solicitada uma tomografia de tórax e abdômen para avaliação desse sítio primário, desse possível sítio primário. E uma vez que foi solicitada essa tomografia com contraste, nós vemos essa formação nodular aqui na região postero-superior do lado esquerdo do pulmão. A princípio, não vemos linfonodomegalias importantes na região de mediastino, né? O que fora descrito na tomografia, um pouco mais quando aparecer, que existem certos nódulos mamários, mas não são nódulos infiltrativos, nem nada de grande importância em relação a isso. E uma vez em que estamos nessa parte abdominal, aqui do lado direito, no rim direito, nós vemos que no terço inferior vai aparecer aqui uma tumoração, uma massa, né, relativamente grande para o rim, né, com poucos achados de nódulos na região perilar, né. Certo. Uma vez que nós estamos aqui, para aproveitar um pouco o nosso convidado, Dr. Cleiton, o senhor gostaria de elucidar algo em relação ao caso, do ponto de vista neurocirúrgico? Matheus, deixa eu só aproveitar o Cleiton, obviamente a opinião dele vai ser fundamental agora, mas eu queria explorar um pouquinho mais o caso, óbvio, na nossa área. Mas, assim, pelo que eu vi, o material que foi retirado foi menor do que a imagem que nós vimos. Parece aqui no fragmento, diz que é 1 centímetro e pouco. Um fragmento de 1 centímetro e pouco, parecia que era um nódulo maior, primeiro. Segundo, uma imagem dessa no cerebelo, para nós leigos, né, na área, não era esperado ter mais sintomas, ela tinha só uma vertigem, não era para ter uma coisa um pouco mais, assim, exuberante do quadro clínico, ficar 2 meses com um sintoma, assim, meio incaracterístico. Então, eu queria que você explorasse também essa questão, e aí a questão de conduta, por favor. Obrigado, hein, pela presença. Opa, bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite, Matheus e toda a equipe da Urologia. Um prazer aqui participar da reunião. Se você quiser que eu compartilhe a minha tela para mostrar a ressonância, Matheus, e comentar o que o Dr. Ubirajara colocou. Consegue apresentar? Acho que sim. Vamos ver. Isso. Acho que sim. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, né?
Vou colocar aqui em 2. Então, já inicialmente respondendo às perguntas que o doutor Birajara comentou, então, realmente, a gente esperava, considerando uma lesão infratentorial de fossa posterior, e, em geral, a gente espera um paciente bem sintomático mesmo, de fato. Uma das principais causas de sintomas nessas lesões de fossa posterior é a hidrocefalia. Então, a gente vê que o tumor, em geral, ele comprime o quarto ventrículo e acaba causando hidrocefalia. Essa paciente consegue ver que o quarto ventrículo ainda estava pérvio, então eu acredito que por isso ela ainda estava pouco sintomática, apesar de ter uma lesão grande. E a segunda pergunta em relação ao volume da massa enviada para o anátomo patológico, em geral a gente sempre tenta fazer uma ressecção extracapsular, ou seja, tentar enviar a massa em bloco, né? Uma ressecção em bloco. Mas eventualmente, se a gente não consegue um plano ou se ao mesmo tempo a lesão ela é muito aspirável, a gente faz um pouco de piecemeal e então vai aspirando a lesão. Então, isso é bem comum, a gente mandar um volume, um tamanho do material menor do que aquele visto na imagem, né? Então, aqui só para falar rapidinho, esse aqui é uma ressonância sagital, tem um contraste. E só para explicar o porquê que a gente fala a fossa posterior, então o que está abaixo do tentório, que é essa estrutura que eu estou apontando com a seta, posteriormente ao clivus e anteriormente à escama occipital até o forame magno, toda essa área ela é referida como fossa posterior, então região infratentorial. Em adultos, quando a gente fala de adultos, especialmente idosos, então adultos acima de 60 anos, uma lesão na fossa posterior é praticamente, alguns livros até colocam essa palavra, eu acho que isso é complicado em neurocirurgia, mas alguns livros até falam que é praticamente patognomônico de metástase. Então, paciente adulto, especialmente idoso, com lesão única em fossa posterior, principal hipótese diagnóstica, a segunda principal e a terceira é a metástase. A principal lesão primária intraaxial de fossa posterior em adultos é o hemangioblastoma, que até o Matheus comentou. A questão por que nesse caso se pensou também o hemangioblastoma? Porque o hemangioblastoma tem justamente essa característica de um nódulo mural, uma porção cística. Só que o hemangioblastoma, ele, em geral, a gente consegue identificar um vaso, uma veia grande de drenagem. Ele é um tipo de malformação vascular. Então, também, vendo essa ressonância, não seria a minha primeira hipótese diagnóstica. Sem dúvida, seria a metástase. Voltando à questão das lesões em fossa posterior, elas tendem a ser muito sintomáticas, como o doutor Birajara colocou, justamente pela proximidade com o quarto ventrículo e se manifestar como hidrocefalia. Então, em geral, a gente acaba abordando com uma urgência relativa. Esse paciente, uma vez que ele chega no pronto-socorro, ele acaba passando todos os outros que a gente tem na lista para operar. Então, ele vai se tornar uma prioridade, justamente pelo risco de hidrocefalia. Em relação as metástases, eu não sei se vocês querem que eu vá continuar falando, se quer me interromper. Cleiton, Claro. Eu vou só abrir um pouquinho aqui a discussão, assim, para a gente situar o problema, né? A coisa já foi meio direcionada como um tumor primário de rim, pelo que o Matheus já colocou, isso interrogado porque o anátomo patológico dessa lesão não foi compatível com um tumor renal. Então, eu já queria colocar o Athanase para discutir esse anátomo, né, com o laudo que foi dado. Athanase, você deve ter experiência em tumor renal com meta à distância e talvez também cerebral. Você acha que isso é compatível com meta vinda do rim?
não é comum, né? Na verdade, seria uma coisa mais rara esse tipo de metástase, né? Mas pode ser, né, Bira? Agora, o laudo foi dado apenas carcinoma metastático, não avançou, né? No sentido de caracterizá-lo, se era de células claras ou não, né? Matheus, você deu você denominou alguma coisa na lesão. Qual foi a denominação que você deu? Matheus? Oi, professor. O professor estava sem o microfone, mas agora voltou. Em relação ao anátomo patológico, esse anátomo patológico foi uma congelação, né? Todo o material que foi enviado foi realizada a congelação do mesmo. Inicialmente ele colocou como carcinoma metastático nesse momento. Mais para frente, quando saiu o anátomo, ele falou de algo relacionado a Old-cell. Old-cell. Isso. Teriam que pensar primário no pulmão, né? Não no rim. Então, é exatamente isso que eu queria dizer, porque talvez aí a gente esteja presente diante de um tumor de pulmão com meta para rim e cérebro, né? Não seja bem um tumor primário de rim. Então, isso muda um pouquinho o nosso raciocínio. Mas eu acho que eu volto ao Cleito. De qualquer maneira, a conduta aqui era cirúrgica, ele acostumou, né? E aí você quer completar, então, seu trabalho em relação a esse caso, por favor? Então, em geral, assim, agora só trazendo um pouquinho, foi comentado, a metástase mais comum para o sistema nervoso central, independente se é supratentorial ou infratentorial, é pulmão, né? Pulmão em primeiro, mama em segundo, mas pulmão vem bem disparado em primeiro. A gente sabe que tumores gastrointestinais têm uma maior predisposição para metástase de fossa posterior, principalmente colo retal. Mas mesmo em fossa posterior, o mais comum ainda é pulmão. Metástase única em paciente sintomático, não existe outra conduta a não ser cirurgia, mesmo hoje em dia. Se o paciente tem múltiplas lesões pequenas, é assintomático, existe sim uma discussão em relação à radiocirurgia, ou gamma knife, ou radiocirurgia estereotáxica, mas o tratamento inicial é cirurgia, e isso é aqui, nos Estados Unidos, em todo lugar, independente se você tem gamma knife, se você tem radiocirurgia ou não. Se o paciente está sintomático, especialmente em fossa posterior, o tratamento é a cirurgia. Trazendo um pouquinho para metástase de células renais, em geral, é um dos que mais sangram no sistema nervoso central. E, em geral, tende a ter um sangramento até espontâneo, principalmente se esse paciente está em uso de um inibidor de tirosina quinase, existe até maior risco dele sangrar essa metástase. Durante a cirurgia, a gente percebe que é uma lesão um pouco mais vascularizada do que outras lesões metastáticas, e também uma característica particular do tumor de células renais é que ele causa muito edema. Então, o edema geralmente é um pouquinho mais desproporcional do que a gente é habituado a ver. Nesse caso, o que não é comum é ser uma lesão cística, e também eu não tinha muito edema associado, né? Mas só por isso também não dá para descartar. Para comentar, eu acho que é isso, assim, Okay. a cirurgia em geral, a gente posiciona o paciente de decúbito ventral e faz um acesso de fossa posterior, que não tem muitas dificuldades. Ok, Cleiton, obrigado pelas suas considerações, isso é importante no caso, né, para a gente discutir agora os próximos passos. Matheus, você mostrou, então, duas áreas comprometidas, pulmão e rim. Não está descartado um tumor primário do rim, né? Então a gente tem que ficar meio em dúvida em relação a isso. Outra coisa, o Marcelo, ele propôs aqui um PET-CT
Aí, obviamente, vê se não tem outro sítio de tumor no organismo. Foi feito alguma coisa nesse sentido, Matheus? Senhor, inicialmente, como a paciente estava em recuperação pós-cirúrgica dessa cirurgia, dessa neurocirurgia, foi proposto inicialmente iniciar só com essa tomografia de tórax e abdômen. Ali nós tínhamos aquele achado no tórax e nós temos essa imagem que está presente na tela nesse corte coronal desse polo inferior do rim, né? E o que nós ficamos na dúvida em relação a isso é qual seria o real benefício de você propor algum outro tipo de exame enquanto você tem essa lesão. Bom, então vamos discutir isso é importante. Você não mostrou muito bem a lesão. Nesse coronal, dá para a gente ver a lesão pulmonar, se ela é ressecável, que tamanho que ela é, a situação, porque isso é importante para a condição do caso. Você tem como mostrar isso? Porque passou rapidamente, né? De qualquer maneira, se você não tem, você tem essa informação que eu estou pedindo, se era uma lesão ressecável ou irressecável? Então, o que colocaram para a gente na época é que, assim, essa lesão ela teria que ter uma melhor investigação do ponto de vista da cirurgia torácica. Eles pensaram, na época, em biopsiar ou fazer alguma coisa além. Né? Foi feito, não? Não, a princípio não. Foi o que a gente... Aí nós tivemos várias conversas com a paciente, né? Em relação ao tumor renal. E ficamos pensando em relação por exemplo, fazer uma cirurgia nessa mesma internação, aproveitar que ela estava internada, e essas questões que mais para frente vão se desenrolar. Bom, então a pergunta é, nós estamos diante disso aqui, o tumor renal, o que fazer? Eu queria perguntar para o Jefferson. Jefferson, ele está na reunião? Jefferson? Eu acho que ele está em Sumaré, professor. Tá. O João Marcos. Oi, professor, estou aqui. Bom, João, você imagine que, até então, nós estamos imaginando que seja uma metástase, um tumor renal, com metástase cerebral. Vamos dizer que seja isso. Qual a indicação, se há ou se não há, em relação à citorredução? Ou seja, retirar esse rim para um melhor prognóstico da doença. O que você acha? Eu acho que deveria ser feita, professor, a nefrectomia radical nesse caso, né, uma vez que já é um tumor renal, digamos que seja um primário renal metastático, mesmo que fosse uma lesão menor, eu acho que não seria indicada uma nefrectomia parcial, e sim uma nefrectomia radical como citorredução para esse caso. Acho que teria indicação. Natália, você está na reunião também? Sim, professor, estou aqui. Bom dia. Eu quero que você faça um contraponto ao que o João falou. Ou você concorda com ele? Eu concordo, professor. Acho que nesse caso eu também faria a nefrectomia. Bom, é melhor você desligar o microfone, que tá bom. A questão toda é o seguinte: digamos que a gente esteja com um tumor, então, primário, com meta cerebral. Já denota um mau prognóstico. Existem estudos já de citorredução mostrando que tumores com mau prognóstico, talvez a citorredução não deva ser realizada. Carmina, vocês sabem, esse estudo foi mostrou que a citorredução está muito interrogável hoje. Óbvio que nesse estudo, que foi publicado depois de 2 anos, existia muita contaminação nos grupos. Por exemplo, eles fizeram uma seleção de casos ruins para cirurgia e casos melhores para tratamento não cirúrgico com sunitinib. Então, isso já tem um bias de seleção. Outra coisa, de maneira geral, os casos eram ruins. Então, o que se viu lá, nesse estudo, é que talvez sunitinib seja a mesma coisa que fazer citorredução. Mas depois, analisando com mais cuidado, e outros estudos apareceram, se indaga a citorredução quando o caso é de mau prognóstico. O que é mau prognóstico? Metástase cerebral e metástase hepática grande. Então, nesses casos, a gente tem que raciocinar e ver qual é o ganho para o paciente. É uma paciente jovem, 52 anos, ela está clinicamente bem, eu acho que ela passou bem depois da cirurgia, talvez a gente imagine que ela seja bem. Então, é um caso a ser discutido.
Não é uma indicação absoluta de se fazer, mas é um caso que a gente tem que analisar prós e contras. A princípio, eu também faria, mas eu acho que a gente tem que ver muito bem o que nós estamos fazendo de bom para ela e não. Porque a gente também tem que saber a histologia dele, né? Para ver se realmente isso é primário de rim. Então, talvez fosse fazer uma nefrectomia minimamente invasiva. O Lucas quer falar alguma coisa, Lucas? Por favor, pode falar. Oi, professor. Hoje a pergunta era com relação à imunoterapia, novas drogas aí, fazer um teste terapêutico, ver se tem uma redução, uma citorredução, e aí se responder, aí sim partir para a nefrectomia. Não sei se isso é uma conduta nova ou seria uma questão a discutir, principalmente considerando que ela é jovem. As neoadjuvâncias não se mostraram tão eficazes. O que tem melhor resultado é o axitinib. O sunitinib teve resultados ruins. O axitinib você pode usar. Acontece o seguinte, você não sabe qual realmente qual é a linhagem desse tumor. E se for, por exemplo, tumor de pulmão. Então, nesse caso, eu não faria isso. Eu partiria para saber o que ela tem nesse rim, para depois continuar com o conduta. O Carlos também quer falar, Carlos? É o seguinte, antes de pensar em nefrectomia, imunoterapia, tudo isso mais, por que não fazer uma biópsia para saber realmente o anátomo? Aí você tem um norte. É também uma alternativa. Eu acho que se tivesse facilidade no serviço, eu também faria biópsia. De qualquer maneira, é muito... Tumor de pulmão é completamente diferente do tratamento. Sim. Eu acho que a biópsia seria mais interessante, mas eu acho que não sei qual foi o raciocínio no caso. Deve ter sido pensado que é um tumor primário do rim com meta à distância. Mas eu acho que a biópsia seria mais interessante no ponto de discutir. Se for uma metástase de pulmão, provavelmente não estaria indicada a nefrectomia e sim outro tratamento. Matheus, continua o caso, por favor. Então, professor, realmente nós tivemos essas discussões, né, tivemos esses embates e foi conversado muito com a paciente, uma vez que ela teve uma internação relativamente longa, ela teve uma boa recuperação neurocirúrgica, manteve internação com o pessoal da clínica nesse cuidado pós-operatório e foram solicitado que tivesse esse anátomo patológico, ele pudesse sair o quanto antes, para justamente nós podermos ter algum norte em relação a isso. Nesse momento, nós vimos que o tumor era um old cell, realmente, e ficamos pensando na hipótese de serem 2 tumores primários, uma vez que essa imagem fala mais a favor de ser um carcinoma de células claras. Então, deixa eu só interromper um pouquinho. O Daniel está na sala? Daniel, radiologista? Bom dia, professor. Sim, estou. Daniel, que bom. Tudo que vocês... Eu sinto um pouquinho então, a imagem. Eu também acho que essa imagem parece tumor primário, mas eu queria ter a sua opinião, que você obviamente conhece. Sim, concordo com tudo que vocês discutiram. Olhando exclusivamente a lesão renal, o aspecto é bem típico do carcinoma de células renais, do subtipo células claras, né, o convencional. É claro que a gente sempre tem que ver qual é o contexto, né, onde se encontra essa lesão. Essa lesão se encontra numa paciente que tem uma metástase comprovada no cerebelo e uma imagem suspeita para neoplasia no pulmão, sem falar das lesões mamárias, que pela tomografia não são adequadamente avaliadas e que precisariam de um estudo dirigido também, né? Então, uma paciente com múltiplos sítios, olhando exclusivamente o rim, me parece um tumor primário mesmo. Claro, no contexto não vai dar para a gente afastar um tumor secundário, uma metástase. Metástase para rim geralmente é hipovascular. Essa lesão, ela se mostra hipervascular, então nós estamos diante de um caso atípico. Então, qualquer informação adicional que a gente consiga ajuda na condução aí. Então, por esse motivo, eu não descartaria a possibilidade de uma biópsia da lesão renal. Eu acho que a lesão pulmonar, independente dos outros achados, vai precisar também de uma amostra histopatológica para a definição de conduta aí. Então, eu acho que segue nessa linha que está sendo discutida mesmo. Ok, Daniel, obrigado. Realmente a imagem lembra mais carcinoma primário. Bom, Matheus.
Certo, então, seguindo o caso, essas terapias foram pensadas, né, e uma vez que, tendo esse anátomo patológico do cérebro, ficou-se muito baixa essa probabilidade de ser algum tipo de tumor ou de céu no rim, né, de ser um anátomo patológico que seja relacionado a isso. Foi bastante amplamente conversado com a paciente, mas ela é uma paciente bastante depressiva, que uma vez falado em relação a essa lesão renal, principalmente, ela ficou muito pesarosa, perguntou se não teria algum outro tipo de cirurgia a ser feita, do ponto de vista de realmente fazer a retirada do rim, porque ela se via tentando ser livre desse tipo de tumor. Foram conversados prós e contras e, em conjunto com a paciente, foi optada por realização de nefrectomia para essa paciente. Ok. Bom, a questão de alternativa, ou é a biópsia ou é a cirurgia radical. Eu acho ainda que seria interessante uma biópsia pré-operatória, mas não dá se pensar uma nefrectomia parcial. Primeiro que é um tumor grande, segundo que já um mau prognóstico. Nos casos de mau prognóstico, a citorredução deve ser nefrectomia radical. Então, acho que aí, se não foi feito biópsia, eu tenderia a fazer nefrectomia radical. Continua, Matheus. Exatamente isso que foi feito, professor. Foi um tempo cirúrgico de 2h30, um sangramento de 350 ml, paciente estável hemodinamicamente, sem outras alterações, encaminhada para a enfermaria. Aqui nós temos o achado da peça, nós temos essa lesão no terço inferior, né, do rim direito. A paciente teve uma boa evolução pós-operatória, com drenos baixos desde o início, leves dores. No PO2 ela estava sem queixas, com uma creatinina de 0,72 normal, um dreno baixo. Ela solicitou alta hospitalar porque já tinha passado por várias cirurgias. Como ela estava bem, sem outras alterações, foi optada por alta hospitalar. E ela retornou para checar o anátomo patológico. Opa. Está com certo delay. A macroscopia já indicava um carcinoma renal de células claras, né? A cor amarela, né? Gema de ovo, já na macroscopia. A microscopia está confirmando esse diagnóstico, as células de citoplasma claro e vazio. Vazio porque elas são ricas em lípides, né? No processamento histológico, os lípides são dissolvidos. Aparentemente, aí, o FURMAN, a graduação histológica é baixa. Vamos ver outras imagens. Veja a próxima, aqui maior detalhe. A gente já vê que nos núcleos temos nucléolos, né? Aí já o FURMAN já aumenta, né, para 2, mas tinha também áreas de células eosinófilas. O próximo vai mostrar isso. Então era um convencional de células claras e também eosinófilas. E a tendência sempre nas áreas eosinófilas o grau ser maior. Vejam que o pleomorfismo nuclear é mais acentuado. Então, o grau final, neste caso, foi de 2 para 3. Vamos ver o laudo final? Então, carcinoma renal convencional de células claras e eosinófilas. O grau histológico de 2 para 3, tanto no sistema FURMAN, como também no sistema da Sociedade Internacional de Patologia Urológica. E confinado ao parênquima renal. O necrose é apenas focal, menor que 5% da área amostrada, que nos carcinomas convencionais é obrigatório você relatar a presença de necrose. Muito bom, Atanásio. Então, nós estamos diante de uma paciente que tem 2 tumores, né? É uma das coisas que já tinha sido pensada. Matheus, como é que evoluiu o caso? O caso já está resolvido? A questão do pulmão já foi vista? Como é que está? Então, professor, assim que ela teve essa alta hospitalar, ela teve um retorno nosso pós-operatório,
manteve um acompanhamento com a oncologia clínica também, e está sendo feita a investigação desses nódulos mamários e dessa lesão na região pulmonar também, em conjunto com a cirurgia torácica. Ela está nesse momento, né? Ok. Então, esse é o caso. A gente seria interessante depois você trazer esse caso, quando tiver mais elucidado, qual foi a conduta e o prognóstico em relação a todo o caso, o tumor dela. Eu acho que é interessante a sugestão do Marcelo de fazer um PET-CT. Talvez ela tenha outras áreas de tumor, né? A gente não está vendo, mas um PET-CT seria interessante para a gente ver se existem outras áreas metásticas que nós não conseguimos detectar aqui. Bom, então acho que esse caso já chegou a esse ponto. Eu queria agradecer a participação do Cleiton, foi muito elucidativa. Cleiton, gostaria de contar com você em outras oportunidades, né? A gente não tem com muita frequência tumores metastáticos cerebrais para a gente discutir, são casos bastante interessantes para nosso aprendizado. Obrigado pela participação. Tá? Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Quer passar ao próximo caso, Matheus? Sim, vamos discutir o segundo caso. A paciente é CARO, paciente de 59 anos, também do sexo feminino. É uma paciente que vem com uma história de uma lesão no rim. Ela fala que tem um acompanhamento por uma lesão no rim à direita, isso tem algo em torno de 1 ano e meio. Segundo ela já realizou múltiplos exames de imagem, ultrassom, tomografia, ela falou de vários exames, sendo indicado em outros serviços um acompanhamento, segundo o que ela relatou. E ela veio com um quadro de assim, eu estou meio preocupada com isso, tenho medo de que possa ser um câncer ou algo assim. De antecedentes pessoais, ela é hipertensa, diabética controlada, tem uma história de uma colecistectomia aberta com uma incisão paramediana há 20 anos atrás. E história de cirurgias de cálculo no rim esquerdo. Segundo ela, essas cirurgias para calculose são mais recentes, foram cirurgias percutâneas, segundo o relato dela. Ao exame físico, o que chamava atenção, na verdade, era essa incisão longitudinal, paramediana à direita, e a ausência de visceromegalias. De exames complementares, ela trouxe um ultrassom de cerca de 10 meses atrás, que demonstrava um cisto complexo no terço médio do rim direito, o rim esquerdo sem grandes alterações relacionadas à parte de tumor ou cistos, né? Tinha apenas um achado de um cálculo, e a ausência de hidronefrose dos dois lados. E para ela havia sido solicitado uma tomo de abdômen que ela não trouxe as imagens, ela só trouxe o laudo. O laudo descrevia que era um cisto Bosniak 2F na topografia renal descrita no ultrassom prévio. Bom, um caso interessante, tem algumas coisas a serem consideradas aqui. Primeiro, o cisto de rim, ele não é caracterizado pelo ultrassom. Então, falar que Bosniak é pelo ultrassom já é uma coisa que a gente fica com grande dúvida. Mas eu queria pegar algum bom cirurgião aí do nosso grupo para discutir uma coisa. Adriano está aí? Adriano, você é tido como um bom cirurgião. Veja bem, essa paciente fez uma colecistectomia há 20 anos atrás, né, Matheus? Isso, professor. Isso. Há 20 anos atrás, nós já tínhamos um bom início com a laparoscopia. Ela tem uma incisão mediana, paramediana, para fazer colecistectomia. O que causa alguma espécie fazer uma colecistectomia com uma incisão paramediana, ou seja, provavelmente é longitudinal, não é, Matheus? Isso, professor. Você, como cirurgião, tem alguma crítica a isso ou está tudo bem? Tenho sim, né? Porque há 20 anos atrás, que acho que foi quando eu, Cássio, Marcelo, o pessoal fez residência na Unicamp, estava na época ainda das microincisões para fazer vesícula. Quem sofria mais era o auxiliar, né? Que tinha que ficar lá com o Divers. Então, o que eu acho é que nessa colecistectomia deve ter tido algum problema que eles tiveram que ampliar. Eles devem ter tido a necessidade de mexer
no colédoco ali. Só pode ser isso aí, porque não é comum ter uma incisão como essa para você tirar uma vesícula, né? Então, eu acho que isso é importante a gente analisar para você fazer uma previsão do que você vai encontrar, né? Provavelmente foi uma cirurgia complicada, por isso que eu queria que você falasse sobre isso, para fazer uma paramediana para cólice externa não é usual. E assim, nós fazíamos e também incisão infracostal transversal, né? Pequenas incisões. É o que você falou, microincisão. Agora, paramediana, alguma coisa deve ter acontecido aí, né? Bom, a conduta é óbvio, Matheus, aqui tem que fazer uma tomografia para a gente analisar melhor esse caso, né? Então, você deve ter uma tomografia para nós vermos e analisarmos. Exatamente, professor. Tinha essa história dessas tomografias externas, né? Como estava num período de segmento desse follow-up, foi solicitada essa nova tomografia de abdômen. Nessa nova tomografia, nós temos aqui os dois rins, aqui nós temos a esquerda e temos a direita. A esquerda tem um achado de cisto simples, tem um cálculo provavelmente numa região de divertículo, e nós temos um achado nesse corte desse cisto complexo com captação de contraste na região de terço médio do rim à direita. Aqui nós temos essa captação de contraste. Em um segundo corte, no corte coronal, nós podemos ver de maneira mais precisa. Um cisto complexo, né? Houve washout, nós temos essa captação, ele tem algo em torno de 3 a 4 centímetros, né? Aqui nós temos a imagem melhor. Do lado esquerdo nós temos esse cálculo. E aqui nós temos esse cisto. Ok. E o laudo? Certo. Esse cisto foi classificado como cisto Bosnick 4. Foi achado um componente sólido nesses cortes, dentro desse nódulo. Ok. Daniel, curiosamente, eu tive um caso semana passada de uma moça também que veio com um laudo de Bosniak 3, mas Daniel Lahan está aí, né? Sim. Aí, tá. Só que era um polo superior, e para mim era claramente um Bosniak 4, que eu via a massa lá dentro de captação. Aqui o Matheus mostrou um ponto de captação dentro do cisto. O fato de ter essa captação de alguma massa no cisto já não caracteriza um Bosniak 4? E outra coisa, eu queria que você também fizesse uma crítica. Você acha que, a impressão que eu tenho, que os laudos, não existe uma categorização tão homogênea entre os radiologistas em relação à Bosniak. Isso é uma certa dificuldade na classificação, eu tenho visto isso na prática. Outra coisa, eu não acho que esse cisto tem mais que 2 centímetros, entre 3, 4, eu acho que é menor. Então, Daniel, eu queria que você fizesse essas considerações, por favor. Sim, primeiro em relação ao tamanho, eu concordo, a gente precisaria da escala aí ao lado, mas comparando com o rim, com a vértebra, isso aí tem no máximo 2 centímetros, concordo. Nada mais do que isso. Em relação à classificação Bosniak, ela surgiu lá em 1986, quando o Morton Bosniak sugeriu essa classificação, e a partir disso, a tendência foi que os radiologistas passassem a ter um laudo mais uniforme, né, das lesões císticas renais. Essa classificação passou por algumas modificações ao longo do tempo e em 2019 foi revisada por um grupo de radiologistas que tem um estudo direcionado para lesões císticas renais e ela ficou ainda mais clara, então é para ser ainda mais uniforme o laudo dos radiologistas. Claro, fica difícil eu justificar a heterogeneidade dos laudos dos radiologistas. A gente sabe que tem radiologistas e radiologistas têm exames com diferentes qualidades ao longo da nossa própria cidade, da nossa própria região, quanto mais ao longo do país, então, né? Mas com essa nova classificação, isso ficou relativamente mais fácil. Eu acho que mais difícil é você ter um exame de boa qualidade, tecnicamente bem feito,
Se isso acontece, a classificação do cisto acaba ficando bem fácil. E de maneira bem sucinta, o que preocupa num cisto é lesão, é componente sólido dentro desse cisto, ou seja, componente que tem realce pelo contraste. Se for um septo grosseiro ou uma parede espessa que tenha um realce documentado, isso seria um Bosniak 3. Se tem uma nodulação, seja ela na parede ou no septo, também com realce documentado, é um Bosniak 4, né? E a gente sabe que a chance de ter uma neoplasia dentro de um cisto Bosniak 4 é de 95%, né? Próximo de 100, né? É 95%. Então, aí, nesse caso, Matheus, eu não sei se você tem a imagem pré-contraste e pós-contraste, uma ao lado da outra, só para a gente deixar ilustrado que houve um realce, mas mesmo não tendo essa imagem pré e pós, uma do lado da outra, visualmente aí nas imagens pós-contraste tem uma nodulação. Se você puder colocar na tela a nodulação. Falta um exame. Acho que você colocou no axial, né? Isso, na prévia aqui. Bom, acho que não precisa. Era um filme, né? Talvez demore para a gente chegar lá. Olha aí. Então tem claramente no axial, viu, Matheus? Acho que você no axial? Isso, segue até a lesão. Vamos lá. Então aparece aqui. Isso, pode seguir. Aí, pronto. Nesse ponto, olha, é claro, então, a nodulação com realce pelo contraste, o que classifica, o que categoriza essa lesão com um Bosniak 4. Ok, Daniel. Obrigado aí pelas explicações. Foi muito elucidativo, como sempre. Você didático, já entendendo o que o urologista quer saber, isso é importante. Bom, o Cássio pediu a palavra e depois eu passo a palavra para o Marcelinho na seguinte pergunta, Marcelinho. Óbvio que aqui vai acabar sendo cirúrgico. Você tem algum receio por causa dessa cirurgia anterior, nessa região? Você já iria com o pé atrás? Primeiro o Cássio, depois você fala, Marcelo. Não, na verdade o Daniel já respondeu. Eu tenho visto aí essa tentativa de objetivar ainda mais a classificação de Bosniak com medida do washout lá nos septos e, inclusive, alguns radiologistas medindo a espessura dos septos e escrevendo isso em laudo. Mas ele já comentou sobre isso, eu acho que é um caminho para a gente evitar esses laudos dúbios. Só isso. Ok. Marcelinho, você que é expert em laparoscopia, qual é a sua opinião aí? Então, acho que é muito bem colocado, professor Birajara. Além da paciente ser obesa, dá para a gente ver aqui na tomo, a cirurgia anterior dificulta a gente chegar até o rim, né? Seja por vídeo, ou robótica, ou mesmo a cirurgia aberta. Eu acho que a equipe tem que fazer o que ela tem melhor experiência. A vídeo aí nós vamos perder um tempo liberando as aderências da paramediana e tal, mas é factível, igual a robótica, para quem tem experiência. Agora, aí eu acho fundamental uma lesão ainda pequena, e hoje a gente tem um suporte fundamental do ultrassom no intraoperatório. Se for aberta, o ultrassom ali com a mão, o probe bem protegido, se for vídeo também, colocando o probe ali dentro, que eu acho a grande dificuldade é você ressecar só a lesão. Vídeo e robótica, acho que a gente tem que ter certeza que está tirando a lesão e não vai ficar resto, porque senão de nada adianta, né? Você fica com um laudo na mão, ó, é câncer e margem comprometida. Você vai ficar na dúvida e vai continuar fazendo tomo ou ressonância sequencial. Então, esse suporte no intraoperatório acho fundamental e a ressecção bem indicada, concordo plenamente. Marcelo, você viveu essa fase? Eu lembro quando a nefrectomia parcial entrou em voga, mais frequente com laparoscopia principalmente, alguns cirurgiões, nesses casos, tinham dificuldade e acabavam fazendo a nefrectomia total. Eu acho isso uma excrescência. Isso foi feito muito, você sabe disso, né? Por conta da dificuldade de ter o rim. Eu acho que não se deve a má praxis fazer nefrectomia total neste caso. Se não conseguir por laparoscopia, abre e faz parcial. Acho que essa é a mensagem. A outra coisa que você falou, eu concordo, veja o que tem de gordura em volta do rim. Às vezes esse rim está encaçapado no meio da gordura, então
assim, é esperado, essa análise tem que ser feita no pré-operatório, porque normalmente os indivíduos mais jovens, meio afoitos por operar, do ponto de vista de maneira menos invasiva, indicam como se fosse uma cirurgia fácil, tranquilo, um cisto, talvez não precise nem clampear o pedículo, mas a gente tem que analisar que o diabo mora nos detalhes. O detalhe é a cirurgia prévia, a paciente obesa, a questão de gordura englobando o rim, então isso tem que ser muito bem analisado. E ainda Mateus, desculpe um detalhe, a vida como ela é, né? Alguém já coloca no intraoperatório o ultrassom, e aí vai ser fundamental. Matheus, continua o caso, então. Certo. Então, realmente a cirurgia foi indicada, né? Eu tenho um questionamento. Para fazer essa nefrectomia, pensando em uma nefrectomia parcial, vamos colocar videolaparoscópica, os senhores pensariam em fazer um acesso posterior pelo retroperitônio? Bom, aqui nós temos o Marcelo, quem mais está aí? O Cris deve estar aqui, que tem experiência em laparoscopia. Marcelo, já dá. O Wagner. Wagner, pergunta, rapidinho. Acesso convencional ou posterior? Marcelo, Wagner e Cris. No posterior, Matheus, para quem tem prática, o campo é muito pequeno, você tem que ter uma boa mão, você achar o cisto legal. Bem colocado, você se livraria da aderência, mas eu tenho mais experiência por transperitoneal, prefiro enfrentar a aderência e chegar lá e fazer bem legal a ressecção. Essa é a minha opinião. Wagner. Acesso anterior, Bira, transperitoneal. O tumor é anterior, ele é exofítico anterior. Então, acho que isso favorece. Como o Marcelo falou, pacientes obesos, às vezes é mais fácil fazer laparoscopia. Não teria dúvida de fazer transperitoneal anterior. Cris. O Dr. Cristiano, acho que ele está de férias, professor. Ah, tá bom. Então, eu não estou vendo mais nenhum aqui do ramo forte da laparoscopia. Ô, Bira, o Mialca está aí também? O Lucas, dá o palpite, Lucas. Professor, eu concordo exatamente com o que o Dr. Marcelo falou e o Dr. Wagner. O tumor, se fosse bem posterior, eu acho que eu pensaria talvez em fazer retroperitonioscopia. O Matheus pensou muito bem. Quando você tem realmente cirurgia prévia, é realmente uma boa indicação de fazer retroperitoneal. Mas eu acho que eu faria anterior também. E principalmente se fosse robótica, para ter espaço para usar todos os braços do robô, eu faria anterior. Wagner. O Bira, esse caso eu acho que é um caso desafiador para o urologista, né? A nefrectomia parcial eu acho uma cirurgia muito difícil. Aliás, eu acho mais difícil do que a prostatectomia radical. Então, eu acho que uma boa indicação é a cirurgia de robótica, lógico, no serviço que tiver condições de realizar. Mas os resultados são muito bons, viu? Muito animadores. Eu acho que isso facilita demais a cirurgia laparoscópica para esses pacientes. Ok. O Osamo pediu para falar. Osamo? Oi, Bira, poderia indicar terapia focal nesse caso, devido a todo esse comprometimento abdominal, tudo isso mais? Eu sei que é cística. A terapia focal, ela não é radicalmente não indicada em cisto, mas ela não deve ser indicada, né? Porque deve ter tumor lá, a chance de ter tumor, o Daniel já falou, então você vai impulsionar aquilo, vai ter extravasamento de líquido. Eu não faria. Eu acho que aí tem que ser, se não conseguir fazer por laparoscopia, cirurgia aberta, não é vergonha nenhuma, sei lá. Por a cirurgia aberta, ela é muito mais fácil que por laparoscopia. Óbvio, tem dificuldades, mas não se compara com a cirurgia laparoscópica ou robótica. Então, aqui eu não faria terapia focal, eu faria sempre uma nefrectomia parcial, seja aberta, seja microinvasiva. Matheus, o que foi feito? Certo, nós tivemos essa discussão em relação à realização de cirurgia videolaparoscópica, né, porque por causa dessas aderências, foi indicado a abordagem anterior mesmo, a intraperitoneal, né, transperitoneal, melhor dizendo, e infelizmente eu perdi essa parte porque assim, a gente ficou meio, quando nós passamos a primeira ótica, o primeiro trocáter para entrar com a ótica, realmente existiu uma aderência muito grande. Nós tivemos uma dificuldade, e o Dr. Cristiano, que estava orientando,
ele sugeriu que nós começássemos por um sítio em que tivesse um pouco mais virgem para limparmos um pouco a região e assim nós passaríamos a ótica novamente pelo orifício inicial para podermos ter esse acesso facilitado. Esse passo cirúrgico, apesar de parecer simples, ele durou cerca de 40 minutos a 1 hora, foi algo em torno disso, em que nós entramos com uma ótica uma ótica menor, começamos a livrar aquelas aderências ali daquela região que ela tinha essa incisão paramediana. Foi depois que nós conseguimos ter o acesso, nós de fato começamos a cirurgia. E aqui tem um vídeo demonstrando os passos cirúrgicos, né? Interessante que no Hospital de Clínicas nós estamos tem um projeto do Centro Cirúrgico de iniciar o uso de pinças ultrassônicas, o que facilita muito a cirurgia. Nós fizemos uso. Aqui nós temos a dissecção da gonadal e do ureter, né? Que já passando para a parte do hilo, nós temos a artéria pulsando na tela e a veia logo atrás. Aqui nós temos um pouco mais dessa dissecção, né? Aqui já o hilo praticamente todo dissecado com artéria e veia. Aqui nós já começamos a limpar a gordura perirenal e nós vimos a lesão muito bem. Uma vez vista a lesão muito bem, nossa preocupação era de não deixar tumor no parênquima, né? Então, nós fizemos a demarcação perilesional toda, né? Sem grandes dificuldades. Foi optado pelo clampeamento do hilo, com um saquinho escalaparoscópico, que o Dr. Cristiano levou para a gente poder fazer a cirurgia com uma certa tranquilidade a mais. Aqui é um pouco mais de agilidade no passo cirúrgico, né? Coloquei o vídeo um pouquinho mais acelerado, que é uma parte que nós residentes temos uma certa dificuldade para fazer essa dissecção. Mas nós podemos ver em parte do vídeo que o tumor ele estava bem confinado a essa parte cística dele, não tinha nenhuma infiltração para o parênquima renal. E nós conseguimos retirar ele com margens macroscópicas bem tranquilamente, sem outras alterações. Uma vez retirada essa lesão, nós passamos para o momento em que nós fomos fazer a rafia desse orifício que foi criado, né? Nós usamos caprofil. Na verdade, nós fizemos 2 linhas de sutura, primeiro passando na medular, aqui terminando esse ponto. Primeiro, e num segundo momento foi terminado com uma segunda linha de sutura. O vídeo ele termina um pouquinho antes de terminar, porque o HD do carrinho ficou cheio, mas nós colocamos ainda um patch de gordura por cima disso tudo, né? Demos pontos ali fechando esse patch de gordura por cima desse defeito que foi criado. Então, do ponto de vista cirúrgico, ficou muito bom. O tempo de clamp foi de 21 minutos, né? Aqui ainda terminando essa sutura. E mais para frente fica demonstrado a abertura do hilo novamente. Matheus, então a cirurgia foi bem feita. Como é que foi o pós-operatório e o anato-patológico do caso? Tem? Acho que pode interromper isso. Certo, então, sem intercorrências cirúrgicas, a paciente também um sangramento praticamente desprezível, de 150 ml. Ela foi de alta também no PO2, com uma creatinina estável, e no retorno ambulatorial nós temos os achados anatomopatológicos. Atanásio? Esse caso é muito interessante como é um alerta para os anatomopatologistas na análise do material. Vejam que a lesão ela é cística, próximo, e é revestida por uma única camada de células claras. Vejam, se todo tumor tivesse esse aspecto, o diagnóstico seria de neoplasia cística multilocular de baixo potencial maligno. Essa neoplasia era conhecida anteriormente com o nome de carcinoma, mas é uma neoplasia que não dá metástases.
Então, veja como é importante a amostragem, né? Lesões císticas têm que ser muito bem amostradas, porque nessa neoplasia, a chamada cística multilocular de baixo potencial maligno, não pode ter áreas sólidas. Então, vejam a próxima imagem. Vejam que tem áreas sólidas. Então, não pode ser esse diagnóstico de neoplasia cística multilocular de baixo potencial maligno, e sim de um carcinoma convencional de células claras multicístico. Próximo. Aqui em detalhe para vocês verem. Então, convencional de células claras. E o laudo final, então, é de um carcinoma renal convencional de células claras multicístico, um grau histológico baixo, tanto no FUMA como na ISOP, e com margens cirúrgicas livres de neoplasia. Foram enviados também os fragmentos de tecido adiposo, em separado, também livres de neoplasia. Então, um alerta para os anatomopatologistas na análise das lesões císticas, elas têm que ser muito bem amostradas, senão se fosse amostrada as áreas sólidas, o diagnóstico seria totalmente diferente, inclusive de uma neoplasia que não dá metástases, né? Muito bom, Atanásio, obrigado. Eu agradeço aí os casos, o Matheus pela apresentação dos casos, ao Clito pela discussão, por todos que participaram, e volto a palavra agora ao Cássio para finalizar a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado aí ao Birajara, obrigado ao Matheus. Semana que vem nós estaremos de volta com mais uma reunião da urologia. Convido a todos aí a rever os temas anteriores no canal do YouTube. Bom dia a todos, bom trabalho. Tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia.